Fala pessoal, bem-vindos aí, né, a mais um vídeo, mais uma questão do nosso capítulo 5, onde a gente vai estar trabalhando questões aí de trigonometria, ângulo, seno, cosseno, né, algumas coisas do tipo. Então vamos para a questão 2, ela fala o seguinte, ó, três forças F1 e F2 e F3 contidas em um mesmo plano estão aplicadas em uma partícula, né, ó, conforme ilustra a figura. F1 e F2 têm módulos iguais a 10 newtons e qual deve ser o módulo de F3 para que a soma de F1, F2 e F3, aí bota a letra A, tem um módulo nulo, e a B tem um módulo 5 newtons, estando dirigida para baixo. De novo, a gente vai precisar de alguns conhecimentos de vetores, né? Então recomendo que, se você não viu ainda, veja um pouquinho, né, do capítulo de vetores, depois volte, enfim. O foco aqui é a gente vê como que se aplica, né, a trigonometria, ângulos, algumas relações trigonométricas, nesse tipo de questão aqui. Então, na letra A, ele fala que tem um módulo nulo. A gente vai ter que lembrar que quando a gente está somando vetores, uma das técnicas que a gente pode usar para somar vetores, e que o módulo dá zero, ou seja, o valor, né, a soma dos vetores dá zero, é quando a gente tem um polígono fechado, né, com os vetores. Então, se eu pego F1, F2, F3 e fecho um polígono, de alguma forma, então, por exemplo, eu fecho ele dessa forma aqui, formando um triângulo, né, onde eu vou ter aqui, sei lá, F1, F2 e F3. Se eu tiver esse caso aqui, a gente tem um vetor resultante de módulo zero. A questão é, que situação vai dar, né, tal que eu vou descobrir o valor de F3, né, para que isso aqui ocorra. Beleza, vamos ver. Porque a gente tem que levar em consideração o ângulo, né, a geometria do negócio. Vamos lá. Então, nesse caso aqui, eu vou desenhar de novo aqui, só para ficar melhor. Então, se a gente pegar aqui, ó, F2, e a gente pega aqui, ó, o F1, certo? E aqui embaixo o F3. Beleza. Vou desenhar mais aqui em cima. Beleza. A gente sabe que aqui é 120, certo? Que são 120 graus. Só que aí, pessoal, a gente pode fazer o seguinte. Como eu quero fechar esse polígono, eu vou prolongar, e aí eu posso fazer isso, tá? Desde que eu não altere o sentido, nem a direção do meu vetor. Eu vou prolongar aqui esse vetor aqui, como se ele estivesse aqui embaixo. Eu só meio que mudei ele de posição. Por que eu fiz isso? Porque quando eu faço isso, veja que forma justamente o ângulo aqui, ó, que tem como eu descobrir, né? Que ângulo é esse? Eu sei que quando eu tenho uma abertura desse tipo aqui, esse ângulo aqui é de 180, certo? É tanto que se eu der a volta completa, né? 180 mais 180, eu tenho 360 graus, que é uma volta completa. Então aqui, se eu já tenho 120, significa que esse ângulo que está faltando é de 60 graus, certo? Esse ângulo que está faltando é de 60 graus. Beleza, e por que isso é importante? Porque eu descubro já esse primeiro ângulo interno aqui, ó, do nosso triângulo. Se aqui é 60 e aqui vai ser quanto? Eu sei que a abertura entre F2 e F3 é 120, ele fala aqui, né? 120. Então, se aqui já é 60, falta mais 60 para completar os 120. Beleza. Aí, o que eu posso fazer? Posso continuar aqui, né? Vamos prolongar agora o F2, por exemplo. Então, a gente pode vir com o F2 aqui. A gente pode prolongar ele aqui, ó. E depois descer. Desce ele aqui para baixo. Não, de novo, não tem problema. Redesenhar como se ele estivesse aqui embaixo, ó, fechando o nosso polígono. A gente vai fechar aqui de alguma forma. Porque o que a gente está focando aqui são os ângulos, né? Desde que, de novo, eu não altere o sentido nem a direção, né? Eu posso movimentar o meu vetor aqui sem problema nenhum, né? Posso desenhar ele ao longo do meu plano aqui, desde que não altere essas características. Bem, o que acontece? Eu sei que esse ângulo aqui é 120, por quê? Eu só mudei, né? Eu só desci, ó, o F1 eu desci, então aqui é F1. Aqui é F1, ó. E aqui é justamente o meu F2, né? Eu sei que o ângulo entre F1 e F2 é 120, esse mesmo ângulo aqui de cima, certo? Então, esse ângulo aqui, ó, embaixo é 120. 120. E o que acontece? Se aqui é 120, então esse ângulo interno aqui é 60. De novo, porque, né, forma 180 graus.
Pronto, ficou fácil descobrir o último ângulo. Esse ângulo aqui também vai ser 60. Por quê? A soma dos ângulos internos, vamos lembrar, né? A soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Então aqui eu já tenho 120, falta mais 60 para fechar todos os ângulos de um triângulo. Legal. E o que a gente faz com isso? Perceba que aqui forma um triângulo especial, né? Que triângulo seria esse? O triângulo, a gente até chegou a ver no capítulo. Eu vou desenhar ele aqui rotacionadozinho, mas a ideia é a mesma. Se eu tenho um triângulo em que todos os ângulos são de 60 graus, esse é um triângulo equilátero, pessoal. Ou seja, é um triângulo em que todos os lados têm a mesma medida. Então, sempre que você tiver um triângulo, todos os ângulos internos 60 graus, é porque ele é um triângulo equilátero, né? Triângulo equilátero. A gente coloca esse tracinho para indicar que as medidas são iguais. Ora, então se todas as medidas são iguais nessa configuração, então se aqui é F, aqui seria o F1, né? Pode ser o F1, por exemplo. Aqui o F... Aqui, aliás, que eu errei, né? Aqui é o F2. Vamos fazer então aqui, ó, para ficar mais parecido, vamos supor que aqui é o F3. F3, aqui o F1 e aqui o F2. Se todos têm que ter a mesma medida, significa que o meu F3 ele tem que ser igual a F1, que é igual a F2, né? Que no caso da questão é igual a 10 newtons. Ou seja, o meu F3, para que a soma seja nula, tem que dar 10 newtons. Né? Então essa acaba sendo a resposta da letra A. Eu vejo que a gente usou, né, a noção de ângulo, a gente teve que ir descobrindo para ver qual situação que ia dar aqui no triângulo. Beleza. Na letra B, ele faz o seguinte, né? Tem a módulo 5 newtons estando dirigida para baixo. Aqui vai ser um pouquinho diferente, porque a gente não quer mais que dê nulo, né? A gente quer que a resultante, ou seja, eu vou somar tudo e vai dar uma resultante para baixo aqui, ó, F4, por exemplo, de 5 newtons, né? Então, não faz mais sentido eu usar essa estratégia da letra A. A gente pode usar outra estratégia. Qual? A gente pode usar, por exemplo, a lei dos cossenos, que a gente viu na questão 1. Né? Para quem viu já a questão 1, a gente usa um pouquinho lá. Como que é essa técnica? Se a gente tiver aqui, por exemplo, aqui é o F2, né? Então, F2 e aqui F1. E aqui embaixo F3, né? Até por um pouco da simetria do problema, se eu somar primeiramente o F1 com o F2, e eu sei que aqui é 120, né? Como eu sei que os valores deles são iguais, né? Então é como se eles fossem puxar igualmente a resultante aqui, de forma que eu vou ter um vetor bem aqui no meio, justamente oposto ao F3, né? Se a gente fizer mesmo aqui o paralelograma e tal, eu teria um vetor aqui oposto ao F3, um vetor resultante aqui. Um F resultante aqui. E aí eu sei, né, como a gente viu na questão anterior, que quando eu tenho vetores um oposto contra o outro, eu posso encontrar a resultante desses dois subtraindo um do outro, né? Falando especificamente do módulo deles, né? Então, beleza, vamos encontrar esse FR aí primeiro, né? Que a gente vai encontrar ele como, né? Então, o nosso FR, que é esse primeiro vetor aí, ele vai ser o F1 mais o F2, lembrando que é uma soma vetorial, né? Então, a gente vai usar, para somar isso, a lei dos cossenos. Lembrando lá da questão 1, aconselho que voltem lá. Esse FR, pessoal, ele vai ser o quê? Deixa eu escrever aqui. FR, ele vai ser a raiz quadrada do módulo do F1 mais o módulo F2, que é 10, né? Mais duas vezes o F1 vezes o F2, que é 10 vezes 10, vezes o cosseno desse ângulo entre eles, que no caso aqui é 120. Vamos lembrar que o cosseno de 120 é menos 1 meio, né? Menos 1 sobre 2, certo? Ou seja, o cosseno de 60 é 1 sobre 2, né? Seria menos porque o cosseno está no outro quadrante, né? Então, se a gente pegar lá o ciclo trigonométrico que a gente viu, né, o cosseno 120 está nesse outro quadrante,
onde os valores aqui já são negativos, certo? Então, é isso. Vamos fazer essa conta. Então, o nosso FRI, ó. Se a gente fizer essa continha aí, então aqui, ó, 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado vai dar 200, certo? Aqui vai ficar menos, né? E vai ficar menos o que? 2 vezes 10 vezes 10, 100, vezes meio. Aqui a gente pode simplificar, né? Para quem já viu lá o capítulo de manipulação de equações, frações, a gente pode simplificar isso aqui. Vai ficar 200 menos 100, que é 100, né? E a raiz de 100 é 10. Beleza, aí toma cuidado, a gente achou o FR, ou seja, a gente tem a seguinte situação. Um vetor de 10 para cá. E o que a gente quer saber é qual que tem que ser o módulo do F3, de forma que quando eu some o 10 com F3, sobre só um vetor aqui, ó, de 5 para baixo, né? Tem que sobrar um vetor de 5 newtons aqui para baixo. Bem, fica fácil, né? Eu sei que nessa situação é só subtrair um do outro. Então, vou chamar só de um vetor F qualquer. Ele tem que ser 5 newtons. A questão pede que tem que ser 5, né? Para baixo. De forma que eu vou subtrair o F3 menos esse FR, que é 10. Né? Então, eu estou interpretando, né? Eu quero um vetor final aqui que seja 5 newtons para baixo. E eu vou obter isso como? O F3 vai ter que ser maior, né? Então, o F3 menos 10 tem que dar o 5. Nessa situação. Aqui ficou fácil, né? Ou seja, o meu F, ele tem que ser justamente o que, né? Aqui eu vou, por exemplo, somar, né, 10 newtons dos dois lados, ou passar o 10 para lá somando. Para quem já viu o capítulo de manipulação de equações. De forma que vai ficar 5 mais 10, né? Então, 15 newtons. Ou seja, se eu tiver um vetor F3, né? Aqui o F3, aliás, né? F3. Nosso F3 tem que ser 15, né? Porque aqui eu vou ter um vetor F qualquer, né? Vai ser a nossa resultante, 5 newtons, tem que ser o F3 mais menos 10. Então, a gente está pegando isso aqui, ó. A gente está pegando isso aqui, beleza. Isso aqui tem que ser 15 newtons, beleza? Então, nosso F3 tem que ser 15 newtons para que, quando eu faça a soma, sobre, né, um vetor de 5 newtons para baixo. A gente pode testar, né? Se eu tenho um vetor ali de 10 para cima e um vetor de 15 para baixo, que é o F3, se eu subtrair um do outro, vai sobrar justamente 5 newtons dirigido para baixo, que é o que ele quer na questão, na letra B. Beleza, pessoal? Então, só conferir aqui. Beleza, é isso mesmo. Então, essa é a questão 2, a gente se vê na próxima questão.